pensando, falar nessa manhã. O que Deus colocou no nosso coração é um texto bem conhecido também na igreja. Fala de uma caminhada de dois discípulos do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós vamos falar hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 24, os discípulos no caminho de Emaús. Aqueles dois homens que começaram uma caminhada triste, mas que no final receberam uma palavra tão maravilhosa do Senhor Jesus. Às vezes na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós enfrentamos muitas adversidades. E muitos pensam que quando a gente recebe a Cristo, vai ser um mar de rosas. Eu costumo dizer que as pétalas caem e ficam de espinhos. Eu digo, isso se machuca nessa caminhada. Não pelo Senhor, mas pela vida. E pelo inimigo que tanto nos persegue, que tanto nos pressiona. E a caminhada cristã é uma caminhada difícil, mas compensadora, porque vale a pena caminhar com o nosso Senhor. Mas muitas coisas nessa caminhada, elas tentam nos parar, tentam nos fazer desanimar, circunstâncias tão fortes que às vezes a gente pensa até em desistir. E não somos super-homens, não. Somos homens e mulheres de Deus que sofremos, temos as nossas dificuldades, temos as nossas fragilidades, e temos que nos compreender e compreender principalmente que o Senhor está ao nosso lado. E Ele é a fonte de todo o futuro. Só nele nós podemos encontrar auxílio. Eu, estudando as lições dessa revista, alguns já terminaram, alguns estão terminando, alguns estão no meio ainda, mas estudando a lição de Coríntios, eu já peguei muito um texto de Paulo fala o seguinte, está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz assim, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Irmãos, quem falou isso foi Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Que a gente pensa assim, quem sou eu para chegar perto do apóstolo Paulo? Tão sábio, tão maravilhoso nos conceitos, e ele chega a falar que chegou a ponto de perder a esperança da própria vida, de tanto sofrimento que ele passou. O que nos espera das nossas vidas? Nós também passamos lutas, nós também passamos diversidades, situações que nos tentam sem parar, mas a nossa caminhada só vai acabar no céu. É a palavra de consolo que eu tenho para os irmãos. Nossa luta só vai acabar quando estivermos no céu. E glória a Deus que tentamos estar lá, porque tudo vai passar. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos o Espírito Santo conosco. Ele nos consola, ele nos ajuda a prosseguir. Além dos 12 discípulos, existiam muitos que seguiam a Cristo. E essa história dos discípulos do caminho de Emaús fala de dois desses discípulos. A Bíblia cita o nome de Cleopas e o outro a Bíblia não declara o nome. Mas esses homens, eles queriam ver as promessas de Jesus se cumprirem. Eram judeus e eles queriam ver um líder que se levantasse, que livrasse o povo de tudo que o povo passou, que libertasse o povo de uma forma governamental. Só que o reino de Jesus não tem a ver com o reino deste mundo, apesar de já experimentarmos o céu aqui na terra. Como a gente contou no domingo passado, né, Isaías? O céu é aqui, quando a gente está pertinho de Jesus. A gente sente o céu aqui. Mas o reino de Deus não é desse mundo. As glórias que vão ser reveladas serão no futuro. Mas esses homens não entendiam isso, e eles queriam ver a manifestação aqui na terra. E o que eles viram? Jesus sendo morto, Jesus sendo crucificado. E já era o terceiro dia, e os judeus acreditavam que até o terceiro dia podia voltar, depois disso não. E crendo contra tudo que eles acreditavam, eles pensaram, acabou. Jesus Cristo foi morto, está enterrado. Algumas pessoas disseram que viram ele, algumas mulheres foram ao sepulcro, viram anjos, dizendo que ele ressuscitou, mas nós não vimos. Nós não acreditamos ainda, nós estamos tristes, porque não temos visto isso que ele falou para nós. Só que a história não termina assim. E a gente vai ver isso, vai ver tudo o que aconteceu com esses homens no decorrer desse texto. E é isso que a vida faz com a gente. Ela traz peso, ela traz tristeza, ela traz ansiedade, mas quando
a gente de verdade deixa Jesus trabalhar em nossa vida e em nosso coração, a gente percebe que ele tem o melhor para cada um de nós. Lucas 24, do 13 ao 24, vai ser os versículos que nós vamos ler. E eu vou fazer assim, vou pedir vocês para lerem juntos comigo. 13 até o 24. Vamos ler juntos? Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta para Deus e para todo o povo, e ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por mais uma vez estar aqui dependente da Tua palavra, Senhor Deus. Que Teu Espírito Santo possa estar falando através de mim nessa manhã. Não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que cada um de nós precisa ouvir de Ti. Que o Teu Espírito Santo fale a Tua igreja, Pai, aquilo que precisamos ouvir. Do Teu amor, da Tua constância sempre conosco. Muito obrigado, Senhor, a Ti te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Na caminhada da vida, muitas vezes, nós saímos da direção certa. Esses discípulos, eles estavam em Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz. E decidiram ir para Emaús, fonte das águas quentes. Parece uma bobagemzinha, mas às vezes o nome influencia muita coisa. E esses homens não perceberam o que eles estavam fazendo. Um lugar de águas quentes, de água tranquila. Não podia, de jeito nenhum, ser comparado ao lugar de paz que eles estavam, onde Jesus Cristo disse que ele iria mostrar o seu poder e a sua glória, ele ressuscitaria ali. Jesus, no final desse capítulo, fala aos discípulos que permanecessem em Jerusalém, até que fossem revestidos de poder, referência ao Espírito Santo que seria derramado. Quando a adversidade vem, muitas vezes perdemos a direção. Porém, Jesus não nos deixa enganados, nem perdidos. Ele hoje, como aconteceu ontem, vai ao nosso encontro. Obrigada, Senhor. Como eu brinquei com os irmãos, sou movida a água. Só com muita água aqui que a gente aguenta. Ele hoje, como aconteceu ontem, vai ao nosso encontro para nos mostrar a direção certa. E a gente viu isso no versículo 15 que nós lemos, que diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É interessante que eles estavam tão tristes, tão chateados com tudo que aconteceu, e quantas vezes acontece isso com a gente, que eles foram pelo caminho reclamando, os dois reclamando, chateados, tristes do que aconteceu, nem perceberam que o próprio Jesus estava ali do lado deles. E eles começam a conversar, e Jesus chega para eles naquele momento, e eles estavam muito tristes. A tristeza, muitas vezes, ela consegue nos cegar de uma forma que a gente não percebe.
A palavra de Deus, ela nos diz que a alegria do Senhor a nossa força é. Se a alegria é a nossa força, a tristeza muitas vezes nos debilita. E é verdade. Quando a gente se entristece demais, a gente não consegue falar, a gente não consegue se expressar, a gente adoece até fisicamente. A tristeza nos traz, às vezes, até a depressão profunda. E a gente tem que muitas vezes lutar contra isso de todas as formas. E ela pode também nos paralisar, principalmente na obra do Senhor. Quantas pessoas são usadas não por Deus para nos trazer tristezas dentro da igreja? E às vezes a gente abandona o Senhor por causa das pessoas. Quem abandona a igreja por causa das pessoas nunca de verdade conheceu Jesus Cristo, porque Ele não nos decepciona. Por mais que as lutas sejam grandes, Ele sempre está conosco. Mas as pessoas nem sempre entendem isso. E às vezes focam toda a sua força no irmão. E às vezes qualquer um de nós pode falhar. Jesus Cristo nunca. Então, irmão, não olhe do lado. Conta-se uma história que teve uma corrida, disse que foi um fato verídico, e essa corredora tinha até o nome dela em casa, agora eu perdi. E essa corredora, ela era uma das fortes candidatas a ganhar essa corrida, e ela sempre ganhava. E estava preparada, se preparou o ano inteiro para aquela corrida. No meio da corrida, quase chegando ao final, ela resolve olhar para o lado, para o pé. Ela estava preparada, mas olhando para o lado. O nosso alvo tem que ser o Senhor. O nosso olhar deve ser se manter no Senhor, mesmo que as adversidades venham. Às vezes as pessoas olham para a nossa vida e pensam assim, nossa, que vida boa. Para mim, que estou sempre alegre, estou sempre rindo. Nossa, irmã, já deve estar cheia de dinheiro, cheia de saúde, cheia de tudo. Não é bem assim. Só Deus sabe as lutas que nós temos. Mas o Deus que a gente serve é maior do que qualquer coisa. E eu não me permito ficar triste por causa dos problemas. Não que a tristeza não venha. Ela vem sim. Mas a gente não pode deixar ela permanecer. A alegria do Senhor, a nossa força é. E a gente tem que manter isso sempre para que a gente não caia. Para que a gente não esmoreça. Para que o inimigo não tenha uma brecha de entrar e acabar com a nossa vida. Porque é isso que ele faz. Muitos pela tristeza se desviam dos caminhos do Senhor e acabam se entregando ao mundo. E o mundo, irmãos, não tem nada para nós. Nada. O que nós temos são bênçãos do Senhor. Talvez você não perceba, mas Jesus está do seu lado. Independente do que você esteja passando. Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema emocional, às vezes com um companheiro. Deus sabe que todas as coisas, mas Ele está do seu lado. Confia a Ele o que você está passando e Ele vai te socorrer. Na caminhada da vida, nós precisamos relembrar as Escrituras. Uma coisa que nos fortalece muito é a palavra do Senhor. E a gente sempre fala que a Bíblia é o nosso alimento. Só que quando a gente está triste, a primeira coisa que a gente faz é parar de orar e parar de ler a Bíblia. Já perceberam isso? Ou com os irmãos nunca aconteceu? Eu creio que todo mundo já aconteceu isso. Porque por mais que a gente seja forte, as lutas vêm. E não importa a idade não, é do mais jovem ao mais velho. Elas sempre vêm. Problemas que talvez para a gente que é mais velho não é tão grande, mas para os jovens são. Problemas que talvez para eles não sejam tão grandes, mas para nós são. Nós sempre temos as lutas e nós precisamos, a cada dia, buscar no Senhor as forças. E como que a gente vai buscar no Senhor as forças? Olhando para a palavra, buscando a palavra do Senhor. É nela que a gente vai encontrar força. É na oração, aquele motivo de oração que às vezes a gente está triste, às vezes o Dalton bota lá no celular, tem alguém orando por você. Como é bom orar um pelos outros. Às vezes, irmão, você acorda de madrugada e não sabe por quê. Perdi o sono. É a menopausa que chegou, que está me tirando sono. Às vezes não. Às vezes é o Senhor te chamando para falar com Ele. Naquele momento, os irmãos pentecostais dizem que de madrugada a fila é menor. Não importa o tamanho da fila. Deus é o mesmo, seja de manhã, de madrugada ou à noite. Mas às vezes na madrugada você tem um tempinho a sós com Deus. Você e Ele sozinho. Aproveite esse momento. Perdeu o sono, não fica brigando com o sono, não. Ora. Mas se eu ficar orando, eu não vou dormir. Então ora deitadinho, no seu travesseiro, no colo do Pai. É maravilhoso.
a gente dormir falando com Deus. Eu tenho esse costume. Depois que eu converso com Isaías, que a gente vira para o cantinho para dormir, eu fico orando, e acordo de manhã no outro dia. Algumas pessoas dizem, isso é falta de respeito. Não é falta de respeito, não. Você está no colo do seu pai, você está conversando com ele. Ele está te ouvindo, vale a pena falar com o Senhor. Então, nós precisamos aprender a palavra. No versículo 25, Jesus fala para os 2 discípulos a seguinte frase: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus caminhava com eles, e eles não perceberam que tudo que os profetas disseram tinha se cumprido, mas eles ainda não tinham visto, eles ainda não tinham ouvido. Eles precisavam de lembrar do que a Escritura dizia, para que eles recordassem, e Jesus Cristo fez isso com eles. Jesus começa desde o princípio contando todas as coisas para eles, recordando tudo que as Escrituras falavam sobre o Cristo, até a ressurreição. Salmo 119, versículo 50, diz assim: o que consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Irmão, você está triste? Você está passando por um momento de dificuldade? A palavra do Senhor vai te vivificar. Não vai ser a oração do pastor, não vai ser a oração do diácono, não vai ser a oração do irmão, vai ser a palavra do Senhor. Vai ser a comunhão que você tem com Ele que vai te tirar da luta e do sofrimento. Ninguém vai fazer isso por você. É você e Deus. Salmo 119, versículo 18, diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aqueles homens, eles não viram que era Jesus. Eles não conseguiram enxergar. Alguma coisa estava impedindo que eles vissem quem era Jesus. Com Paulo acontecia a mesma coisa. Paulo estava indo perseguir os cristãos lá naquele caminho, a cavalo, e de repente ele fica cego, cai do cavalo para poder enxergar o que Deus tinha para ele. E Jesus fala para ele: sou eu, Paulo, a quem você persegue. Muitas vezes a gente está fazendo a coisa errada, não está entendendo, está lutando contra coisas que não precisamos lutar. Mesmo nos momentos difíceis, devemos nos apegar à palavra, pois é nela que teremos o nosso consolo e a certeza da vitória certa. Existe um filme chamado Peregrino, e eu sempre brigava muito com Isaías por causa desse filme, porque eu achava ele muito chato. Era um homem cristão que tinha um saco enorme nas costas, muito grande, e aquele era o fardo dele, e ele carregava aquilo para todo lado. E cada um que falava para ele: esse atalho aqui é bom, ele ia por aquele atalho. Aquele atalho ali é melhor, ele ia por aquele atalho. Mas o filme não é chato não, irmãos, eu é que sou chata. O filme é muito bom. É porque a gente está acostumado a ver esses filmes de ação com um monte de coisa, e ele é um filme mais para você pensar. E esse filme, ele fala sobre a nossa caminhada cristã e dos fardos que a gente teima em levar. A Bíblia diz que o fardo não é nosso. Jesus Cristo, ele veio para tomar os nossos fardos, desde que a gente entregue os nossos fardos a Ele. E uma forma que a gente entrega os nossos fardos é confessando os nossos pecados. Nós confessamos, largamos e entregamos tudo aquilo que está nos sobrecarregando para Cristo. Só assim a gente consegue se aliviar de toda a dor que a gente tem vivido na vida. E esse filme Peregrino me faz pensar muito nisso. E eu preciso de ver esse filme de novo, porque eu já esqueci muitas coisas dele, eu preciso rever o filme chato que eu falo tanto. Na caminhada da vida, precisamos pedir ao Senhor para ficar conosco. Depois de Jesus conversar com aqueles 2 discípulos pelo caminho, andando naquela estrada, e eu fico imaginando a estrada de liberdade, né, Isaías? Como se ele tivesse... É uma estrada que a gente andava lá em Minas, que a gente caminhava 3, 4 horas, eram 4 quilômetros. No começo a gente levava 4 horas, depois a gente levava 2, né? A gente foi aprendendo a caminhar. E eu fico imaginando ele numa estrada como daquela, numa estrada de chão longe, sem ninguém passando em volta, e eles conversando com Jesus, Jesus explicando detalhadamente para eles cada coisa que estava acontecendo. E quando eles chegam no caminho que eles tinham se destinado a chegar, Jesus faz como se fosse adiante. Eles falam: não, Senhor, não vai adiante, não. Fica conosco. Fica conosco. Fica conosco aqui nesse lugar. Nós precisamos de pedir ao Senhor para estar sempre conosco.
Só que se pedir ao Senhor é meio redundante, porque já está conosco. É como dizer na oração, Senhor, fica conosco, Ele já está conosco. Mas nós precisamos ter esse sentimento no nosso coração de estarmos sempre próximos a Ele. A Bíblia diz que Deus não está distante de nós. Os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. E que Ele está sempre com as mãos estendidas para nos segurar. Então, confessar os nossos pecados, largar os nossos pecados e correr para os braços do Senhor é a coisa que nós mais precisamos. E precisamos sentir a necessidade de estar próximos do Senhor. Hoje em dia a gente tem tantas coisas que têm nos manipulado, ou que a gente tem se deixado manipular, que a gente está sentindo menos falta do Senhor. Menos falta de orar, menos falta de ler, menos falta da comunhão com os irmãos, que é necessário, difícil e necessário. Difícil por quê? Porque, como Isaías às vezes fala, nós temos as nossas esquisitices. E não queremos conviver com as esquisitices do irmão. Mas precisamos, porque também temos as nossas. Também temos os nossos problemas. E precisamos viver em comunhão para junto compartilharmos tudo que a gente precisa, tudo que a gente vive. Ontem os diáconos estavam lá visitando o pastor. Que gostoso estarmos juntos, conversando, com alegria, cantando. Como é gostoso isso. Como é gostoso quando a gente vai visitar um irmão nosso e a gente canta e a gente se alegra. E nos cultos de evangelismo a gente tem visto isso. Estivemos na casa da irmã Francisca essa semana. Que gostoso é estarmos juntos, cantando e louvando ao Senhor. As lutas, às vezes, elas tiram esse brilho do amor do Senhor nas nossas vidas. E as dificuldades fazem isso conosco. Cada vez o Senhor tem estado mais distante das nossas vidas. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, se eu não me engano, é a igreja de Éfeso, que o apóstolo João se refere quando Jesus fala, ele diz o seguinte, Apocalipse 2, versículo 4. Exatamente, a igreja de Éfeso, ele diz assim, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Isso é uma coisa que eu sempre falo, primeiro amor. Por quê? Quando a gente se converte a Cristo, a gente chega na igreja fazendo tudo. A gente prega, a gente canta, a gente dirige, a gente tem uma alegria tão grande dentro de nós, é uma alegria tão forte que a gente quer fazer tudo. A gente nem conhece os nossos dons, mas a gente quer fazer tudo na igreja. E é uma alegria muito grande, só que com o tempo, essa alegria vai esmorecendo. E a gente vai diminuindo isso. E sem perceber, a gente sai desse ativismo para nada. E nada mais faz falta. Reunião dos jovens, vou não. Chato, eles querem estar lá não. Reunião dos idosos, nem pensar. Estão velhos demais. Vou lá nada. Estou cansado. Se está chovendo, nossa, não posso sair com essa chuva que eu vou pegar um resfriado. Se está calor, meu Deus, como é que eu vou? Não tem como ir para a igreja, está quente demais. Já pensou se Jesus deixasse de nos abençoar? Exatamente por isso, porque está quente, porque está frio, porque está calor, porque está cansado. Mas não. Ele cuida de nós a todo momento, a todo instante, a toda hora. E nós precisamos de fazer algo. Para a nossa salvação não precisamos fazer nada. Foi feito por Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. E nós não precisamos fazer nada. A única coisa que temos que fazer é deixar os nossos pecados e confessar. O resto foi feito por Jesus. Mas nós precisamos de fazer as obras. Que obras são essas, minha irmã? Pregar o Evangelho. Cantamos aqui há pouco tempo atrás, aquele hino de missões lindo, lindo. Eu tenho que ter essa alegria de pregar o Evangelho de Jesus a tempo e a fora de tempo. Ângela, mas eu não sei falar. Sabe sim. Sabe falar do seu jeito, da sua forma simples de ser. Muitos de nós não fomos evangelizados por grandes evangelistas, não. Foram por pessoas simples, que nos conheceram desde pequenos e nos mostraram o Evangelho. Às vezes os nossos avós, os nossos tios, os nossos primos, pessoas com amor, falando do amor de Deus para nós, e que a gente guarda no coração com alegria. Nós hoje seremos essas pessoas para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para os nossos irmãos em Cristo. Nós somos essas pessoas que vamos estar na memória dele, lembrando o amor de Deus na vida de cada um. Nós precisamos de ter esse amor
sempre presente nas nossas vidas. Eu nunca vou deixar de falar sobre isso, porque é uma coisa que sempre mexe comigo. O namoro. E eu lembro do Isaías, e eu olho para o Isaías hoje como aquele menino que eu conheci. Um menino magrinho, grande, alto, mas magrinho que eu conheci na igreja. Super responsável. Era um jovem, sempre foi sério do jeito que ele é, e super responsável. Isso me chamou a atenção dele na igreja. E me apaixonei por ele cantando ao sentir do Grupo Logos. Vi ele cantando na igreja e falei, esse menino vai ser meu. E me apaixonei por ele cantando ao sentir do Grupo Logos. Esse namoro com Isaías foi maravilhoso para mim. Eu vim de uma família que era um problema. Meu pai bebia demais e a vida dentro de casa era um inferno. Era muito difícil. E conhecendo Isaías, eu vi outra pessoa. Eu vi uma coisa que eu nem tinha pedido a Deus, mas Deus me deu. Um homem maravilhoso, um pai maravilhoso, um marido maravilhoso. Deus me deu. E eu sempre que eu olho para ele, eu quero olhar para ele com os olhos daquela menina que viu aquele menino e se apaixonou. E essa lembrança do passado reacende a chama dentro de nós. A cada dia, a cada momento de casado, de cada um de vocês, eu sei que é assim. Se não é assim, voltem à memória. Vamos rebobinar, que nem a gente fazia com aquelas fitas do videocassete. Vamos rebobinar e lembrar como é que foi o nosso tempo de namoro. Com o Senhor não é diferente, irmãos. Tudo aquilo que eu falei que a gente, quando conheceu a Cristo, a gente sentiu, toda aquela emoção, toda aquela alegria, ela tem que estar viva na nossa vida. Porque senão a gente começa a ficar morno. Em Apocalipse, Deus fala que se você for morno, ele vai te vomitar da boca dele. Já experimentaram com um problema de fígado bem grande, tomar um copo de água morna? Você vai voltar tudo que tem no seu estômago. É isso que Deus está falando para nós. Você tem que ser frio ou você tem que ser quente, senão eu vou te vomitar da minha boca. Nossa, irmã, já que palavra pesada é palavra do Senhor. A Bíblia não tem só doçura, não. Ela tem justiça de Deus para aqueles que querem servir a Ele de verdade. Nós amamos ao Senhor e vamos servir a Ele de verdade. Vamos lutar com todas as armas que Ele nos deu para viver uma vida cristã digna, santa, na presença dEle. Esquecendo tudo aquilo que pode nos atrapalhar e voltando os nossos olhos para o Senhor. Quando o amor esfria, as obras se acabam, a alegria de servir acaba e deixamos de desfrutar de muitas bênçãos. Quando eles estavam à mesa, os discípulos, que eles sentaram na mesa, Jesus parte o pão e abençoa. Naquele momento, é como se caíssem escama dos olhos dos discípulos. Quando permitimos que Deus entre na nossa vida, no nosso coração, os nossos olhos se abrem e a alegria retorna ao nosso coração. Eu convivi muito tempo com muitas pessoas que reclamam demais. E é muito perigoso isso. A gente toma o hábito de reclamar. E a gente tem que se policiar com respeito a essas coisas. E tem pessoas que tudo na vida são ruins, tudo na vida é chato. E sem perceber, a gente às vezes vai se deixando levar por esse caminho. Não podemos ser assim, irmãos. Temos tantas bênçãos do Senhor da nossa vida. Temos tantas coisas boas. Basta a gente olhar para essas bênçãos, como aquele versículo lá de Lamentações que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essa é a nossa alegria. E os versículos, e Jesus ele parte o pão para aqueles discípulos no momento em que eles sentam para participar da refeição. E naquele momento Jesus desaparece na frente deles e eles percebem que quem falava com ele era o Jesus que eles tanto esperavam. E aí eles dizem assim: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Mas a tristeza era tão grande que, mesmo sentindo o coração ardendo com as palavras de Jesus, a tristeza impediu que eles vissem quem era. Irmãos, não permitam que a tristeza da vida impeçam vocês de perceberem o que Deus tem feito por vocês. Estamos no início do ano. Como o Dalto falou, daqui a pouco a gente vai estar aqui celebrando o Natal de novo. Agora é assim. E eu costumo falar que o Natal lá em casa é o mês todo, né? Porque a Tatiane faz aniversário dia 23, aí vem o Natal dia 24, aí vem o Ano Novo dia 31.
Então é uma festa só. Aí começa o ano todo, que aí vem aniversário de mãe, vem meu, vem todo mundo fazendo aniversário. Passa tão rápido, irmãos. É um estalo. Daqui a pouco a gente vai estar aqui, virando para o ano de 2027. E se você chegou até aqui hoje, é porque Deus te permitiu chegar. É porque você é abençoado pelo Senhor. Por mais que você passe lutas, a bênção do Senhor está sobre a sua vida, senão você não estava aqui. Olha para esse ano que passou. Lembra de quantas pessoas vocês perderam esse ano? Quantas pessoas queridas que morreram no ano de 2026? Não vou dizer que elas estão derrotadas, não, que muitas estão com o Senhor e já estão desfrutando da glória eterna, mas não passaram por esse ano. Se nós chegamos até aqui é porque Deus tem alguma coisa para nós fazermos, para nós executarmos nesse mundo, no reino dele, no reino do Filho do seu amor, como a gente canta. Temos tanta coisa para fazer aqui e tem tantos embaraços que têm fechado os nossos olhos. São tristezas, são decepções, mas a gente não pode deixar que nada nos abale, porque aquilo que está proposto para cada um de nós é infinitamente maior do que aquilo que a gente tem vivido. Não tem dinheiro que compre o que Deus preparou para a tua vida. O que Deus tem para você, a alegria que Ele tem para dar no teu coração, dinheiro nenhum vai comprar. E eu glorifico a Deus por isso. Porque dinheiro hoje em dia, irmãos, está muito difícil. Eu acho que está a coisa mais difícil do mundo. E glória a Deus que a gente não vive pelo dinheiro, a gente vive pela fé. Claro que temos que lutar sim, trabalhar sim, e trabalhamos muito. E eu glorifico a Deus até de a gente estar aqui no Rio. Que eu me lembro lá em Minas, o tempo que a gente ficou como missionário lá, a gente percebe que o pessoal de Minas, eles lutam muito por benefícios do governo, né, Isaías? Ninguém gosta de trabalhar, não. A maioria das pessoas são aposentadas e a maioria das pessoas só querem receber benefícios. Então, sobrevivem com aquele dinheiro pequenininho, mas não querem lutar, não querem trabalhar. Nós não. Os cariocas, a gente é diferente. A gente luta, a gente trabalha, a gente vende, a gente compra, a gente faz e a gente tem alegria de viver. E força do Senhor que nos inspira a trabalhar. Você sabe disso, né, Nancy? De sol a sol, encarando todo esse sol aí do Rio de Janeiro. Cada um de nós temos tido as nossas lutas e as nossas dificuldades, mas o Senhor está conosco. E aqueles homens, quando perceberam que era Jesus que estava com ele e que tudo que eles esperavam, que pensavam que não estava acontecendo, já tinha acontecido, eles voltaram para Jerusalém. Salmo 133, versículo 1 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, a igreja pode ser difícil. E eu estou falando isso de experiência própria. Tem muito tempo de igreja já. Passamos por muitas igrejas, passamos por campo missionário. É dificílimo lidar com o ser humano, mas é maravilhoso estar na presença de Deus. E se Ele nos disse para estar aqui, é aqui que temos que estar. E não temos que estar tristes nem decepcionados, não. Temos que estar alegres, porque se Ele nos permitiu estar aqui, é porque alguma coisa temos a fazer. Aqueles discípulos, eles voltaram para Jerusalém e perceberam que eles precisavam de estar de volta no lugar de paz. Hoje nós estamos na nossa Jerusalém, aqui na terra, esperando a Jerusalém do céu, ansiando para entrarmos na glória prometida, mas enquanto ela não vem, que possamos estar trabalhando, lutando e sentindo verdadeiramente que Jesus está conosco, nos guardando e nos orientando a cada dia. Que o Espírito Santo de Deus possa estar completando no coração de cada um dos irmãos a mensagem dessa manhã. E que você entenda que você nunca está só, pois o Senhor está sempre ao seu lado. Que Deus nos abençoe. Amém.